O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Voltamos! Que bom que você continua aqui com a gente. RM Vale TI 2021 no ar novamente. Esse que é um dos maiores eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Se você estiver chegando por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma boa tarde para você. É nesse espaço que acontecem os painéis do evento. Ao longo de todo o evento, 90 especialistas passarão por aqui para falarmos de diferentes assuntos, sempre focando em tecnologia de negócios. Agora são 3h15 e vamos começar aí o nosso segundo painel do período da tarde, é isso mesmo. Vamos falar agora sobre inovação na indústria 4.0, falar um pouquinho de parcerias entre startups e indústrias, como facilitar a identificação de áreas com maior potencial, impactos positivos, desenvolvimento de soluções e como gerar entregas mais rápidas de valor. Como sempre, temos um mediador nesse nosso encontro, esse que é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital, viu? Eu sou Vanessa Fantini e falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E quem vai mediar esse painel que está começando agora é o Renan Padovani. Uma boa tarde, Renan. O Renan, que é empreendedor, já atuou em gestão de inovação na Alemanha e nos Estados Unidos e é CEO na Altasa. Isso mesmo, Renan, uma boa tarde para você. Passo a bola, um bom painel aí para todos. Obrigado, Vanessa, boa tarde a todos. Agradecer aí toda a presença dos nossos painelistas hoje. A gente que vem hoje falar um pouquinho dessa temática de inovação aberta na indústria 4.0, como é inovar nessa indústria. Então, aproveito aqui também para agradecer a organização da RM Vale, que vem falando desde a terça-feira, a gente vai até a sexta-feira, todos os dias, com temáticas de indústria, inovação, agronegócio, cibersegurança, cidades inteligentes. Então,
Tem bastante tema que a feira está trazendo esse ano, 100% digital, com uma carga de inovação muito grande, e é muito bom tê-los aqui, né, em um painel onde a gente vai falar um pouquinho das tecnologias de indústria 4.0. A gente sabe que a indústria 4.0 vem sendo falada lá desde 2016, principalmente quando o Fórum Econômico Mundial traz a temática como o futuro da indústria, né, uma indústria que tem que estar conectada, que vem lá desde os seus estágios, né, de automatização, processo, vem utilizando a robótica na Revolução 3.0, e agora a gente traz a conectividade, né, essa união de dados, como que nós temos que conectar sensores, analisar os dados, fazer com que muitos desses dados coletados eles tragam um insight, uma melhoria de processo. E a gente sabe que todas as empresas, principalmente as grandes empresas, para serem competitivas, elas precisam ter a inovação de uma forma séria, e a indústria 4.0 requer uma série de competências. E, às vezes, algumas indústrias preferem utilizar modelos mais tradicionais, com inovação trabalhada de forma interna, outras já têm muito bem estabelecida uma forma de inovação aberta, com participação de startup. A gente encontra diversos níveis de maturidade dentro da temática da indústria 4.0. Então, a gente hoje vai trazer algumas visões diferentes para congregar dentro dessa temática, e com certeza vai ser um papo bem bacana. Quem está nos acompanhando também pode mandar perguntas, que no final a gente vai fazer aqui para os nossos painelistas, e com certeza vai ser um bom bate-papo. Bom, primeiro apresentá-los, pessoal, obrigado mais uma vez. A gente vai ter o Marcelo Figueiral, que é Head de Inovação e Novos Negócios da Tinova. Ele trabalha aí com novos mercados e tracionamento de modelos de negócios de startup, IoT, segmento industrial. Vai trazer bastante experiência, principalmente aí contando um pouco sobre inovação aberta. Espero que a gente tenha alguns cases e tudo mais. Tenho também o Antônio Carlos Gomes Júnior, que vem aqui hoje, é coordenador do Centro de Referência de Indústria 4.0, na pós-graduação 4.0 da Facens, e tem aí engenheiro metalúrgico já pela FEI, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com grande experiência também na Alemanha, doutorado em andamento também na Poli, e traz essa experiência acadêmica sendo professor da Facens, de uma área que a gente vai debater bastante aqui, que é a indústria 4.0. E o terceiro e último, não menos importante, André Corsetti, que é diretor na Omega 7 Systems, sendo responsável pelo gerenciamento de projetos ligados à IoT e à indústria 4.0, tendo experiência de diversas áreas, né? Implementado projetos na indústria aeronáutica, espacial, médica, fiscal, óleo e gás e outras, além de ser engenheiro formado pela USP, com mestrado em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas pelo INPE. Bastante bem longo aqui, tentei resumir a experiência dos nossos painelistas de forma rápida aqui, para ser dinâmico, mas o nosso primeiro apresentador hoje do dia, o Marcelo, vai trazer então a temática de inovação aberta, expor o tema, e a gente vai passando depois para o Antônio e também para o André. E as perguntas ficam para o final. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Vou passar a palavra para o Marcelo, 15 minutos, faltando mais ou menos 2 minutinhos. Eu intervenho, aviso você e a gente vai junto. Show. Vamos lá, Marcelo. Show, legal. Professor, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com todos aí no RM Vale 2021. Temos painelistas de peso aí, né, Renan? Então, assim, o tempo tem que ser bem preciso para a gente poder conseguir trocar uma ideia com todo mundo. Já estou direto. Bem, deixa eu fazer, então, rapidamente. Eu sou Head de Inovação da Tinova. A Tinova é uma software solution de São José dos Campos, que atende a Embraer, a UOL, a PagSeguro, e todo conhecimento já há 10 anos em cima de tecnologias e o processo que esse mundo novo vem paginando, que chamam de um ambiente 3C, que é um ambiente cada vez mais colaborativo, cada vez mais compartilhado, e toda vez que você colabora e compartilha, é claro que você acaba co-criando. Sou fã do Drunk, Drunk para mim é um visionário, 92 um livro sobre sociedade pós-capitalista, que reflete muito bem o que a gente vem vivendo hoje.
E ele com uma frase que é a melhor maneira de escrever o futuro, realmente é. E aonde eu quero levá-los nesse rápido bate-papo sobre inovação aberta e indústria 4.0. O primeiro ponto que eu queria mostrar, assim, a evolução da indústria 4.0 veio desde a primeira fase, né, que foi a fase de você ter as cadeias de produção, eletrificação, computação, até chegar na indústria 4.0, que é o que a gente vive hoje, que é a colaboração, que nada mais é do que você pegar automação ou inteligência de transmissão de dados e transportar isso para um processo que possa ser tirar inputs de dados relevantes para o teu negócio. Então, você tem várias áreas de conhecimento que se pode ser aplicado à indústria 4.0, vai da inteligência artificial, computação de nuvem, automação, manufatura em 3D, enfim, são todas as áreas da cadeia produtiva que podem ser aplicadas. Renan, só uma dúvida. O pessoal está conseguindo enxergar bem a apresentação? Porque para mim aqui está granulando um pouquinho. Eu não sei como que está para vocês, só para eu tirar essa dúvida. Desculpe a intervenção. Opa, o áudio para mim aqui caiu. Renan, a gente teve um probleminha aqui de comunicação. Vocês já estão se ouvindo bem? Podemos voltar com vocês? Estamos. Podemos sim. Tranquilo. É que para mim aqui granulou bastante. Não sei se granulou a apresentação para vocês também. Oi, desculpa, eu acho que pessoal. agora a gente deve voltar a apresentação, Marcelo. Podemos seguir. Deixa eu ver. Que para mim aqui está um pouquinho granulado. Então, só um minutinho, pessoal. Acontece, faz parte do game. Então, só um minutinho que a gente já vai fazer uns pequenos ajustes. Aí, show. Agora sim. Legal. Beleza. Deixa eu testar aqui um pouquinho. Vamos lá, tá? Vamos no começo, vamos lá para frente. Bem, Opa, tá passando aqui. Show. Então, voltando. Perdão, pessoal. Faz parte do game isso, né? Então, para falar um pouquinho sobre transformação digital e a inovação aberta, é importante contextualizar para vocês que, na verdade, isso é uma mudança cultural do jeito de você criar e pensar no seu negócio. Então, a gente tinha no século XX, né, os segmentos de mercado muito bem definidos, as empresas concorrentes e um ecossistema, vamos dizer assim, fechado. Com a chegada da tecnologia, esse jeito de pensar de startup, esse ecossistema começou a ser aberto para começar a receber esses outputs e inputs desse ecossistema, mudando a lógica de como as coisas funcionam. Então, por exemplo, quando a gente fala em transformação digital ou em uma empresa digital, não necessariamente estamos falando somente de ferramenta tecnológica, mas estamos falando de um jeito de você gerir e olhar para as coisas que passam, em vez de ter projetos longos, ter projetos mais curtos, né? Pensar fora da caixa, ou seja, olhar o que está acontecendo em outros mercados que são sinérgicos para os teus, transformar os processos, que podem ser processos longos, em processos mais ágeis. Aí usa a metodologia Scrum, existe hoje uma série de técnicas para isso, e é claro que você começa a entender que a tecnologia, em alguns negócios, pode ser princípio-fim, mas quando a gente fala em indústria 4.0, ele é um processo meio de tornar a eficiência do negócio muito mais exponencial. Tá? E quais são as principais perspectivas que uma transformação digital traz? O primeiro ponto são pessoas e cultura. Então, a gente não muda nada se a gente não tiver as pessoas engajadas e com um raciocínio que faça uma convergência para onde estamos indo. Tá? Então, eles são os agentes transformadores dentro de uma empresa, dentro da sociedade, dentro do núcleo que for pensado. O segundo ponto é o consumidor. A gente sabe claramente que tem uma mudança do perfil de consumo e como consumir as coisas. A gente viu isso muito sendo acelerado pela pandemia e essa granulação que você começa a ter dos perfis de consumidores, somente com a tecnologia que você consegue entender esses movimentos. O outro ponto é a concorrência, a concorrência, e aí quando eu digo concorrência, não é naquele termo que nós tínhamos antigamente,
né, da empresa a combater, mas de entender como que o movimento daqueles que estão dentro do teu mesmo mercado estão se movimentando. A inovação é o framework de trabalho, os processos, modelos de negócio. Existem hoje diversos estudos sobre modelagem de negócio. Opa, mudou sozinho. Desculpe. Beleza, obrigado. Tá? A parte de dados e, claro, as tecnologias são habilitadoras. E aí, dentro dessa transformação, eu gosto muito do conceito de blockchain. Para mim, a próxima revolução hoje, dentro da internet, do jeito, da lógica das coisas acontecerem. Então, esses são os 8 universos. Deixa eu ver se muda por aqui. Mudou. Legal. E aí, existe, vamos dizer assim, um caminho que eu queria mostrar para vocês, que uma fórmula simples de transformar a parte das empresas é o seguinte: você aplica uma nova tecnologia que pode causar uma mudança significativa em um dos 3 pontos do teu negócio. Ou na experiência do usuário, ou seja, daquele consumidor ou daquele cliente, tá? Ou ele vai melhorar, otimizar teus processos de uma forma muito mais rápida e funcional. Ou, claro, pode também bater com os colaboradores, ou você vai ter um novo modelo de negócio. Essas 3 misturas químicas te levam a ter uma oportunidade de melhoria da estratégia do teu negócio. Então, quando falo em transformação digital, a gente está pensando nesse cenário inteiro. Tá? Existem alguns mitos sobre a transformação, eu vou passar rapidamente. Né? Que o pessoal fala, se eu melhorar meu sistema de TI, digitalizar meus processos, eu fiz transformação digital? Não, não fez. Tá? Se eu aplicar somente um IoT numa parte do processo, eu fiz transformação digital? Não, não fez. Se eu tiver uma latência de rede social, um marketing extremamente agressivo nas minhas redes, algo parecido, eu estou nesse pedaço de transformação digital? Não, não está. Então, assim, a ideia de mostrar, se você aplicar somente uma metodologia ágil, se colocar, de repente, um marketing digital, algo parecido mais acelerado, você não está pautado, porque transformação digital é cultura, é um jeito novo, uma nova lógica de você operar. Tá? Eu trago esses dados apenas para dar uma ilustrada. Assim, existem vários estudos sobre o impacto que a transformação digital vai trazer em vários mercados. Aqui a gente traz um pouco dos dados da América Latina, mas são cenários que mostram, na verdade, são os reflexos de como a nossa sociedade hoje, do século XXI, está caminhando e se relaciona com as empresas. Então, são radares que precisam você estar atento, porque a gente vai passar por uma onda de extinção de negócios que não conseguirem se paginar para esse novo mundo estarão extintos dentro dos próximos anos. E eu falo próximos anos, 2025 está batendo a porta, a gente está falando um pouco mais de 4 anos, se trazer a uma luz temporal, praticamente 48 meses. Tá? Isso é só para ilustrar, né, que é atuar na velocidade da informação. Então, em um segundo, né, para você ter uma ideia quantos vídeos são vistos no YouTube, mais de 4,7 milhões de vídeos são assistidos no YouTube, você tem mais de 59 milhões de mensagens entre Messenger e WhatsApp, o Netflix, você tem mais de 764 mil horas de conteúdo assistido. Então, o mundo hoje ele está muito acelerado e a velocidade é muito grande. Tem horas que você não sente isso diretamente na tua operação, mas, de novo, ele é uma mudança de status quo que a gente está vivendo. Tá? A parte eu trouxe só uma ilustração de faturamento por segundo. Por exemplo, a Apple fatura quase $1,5 milhão por segundo. A Amazon também tem um faturamento considerável. Então, de novo, né, hoje as métricas de negócio são medidas em segundos. E é claro que essa velocidade, essa agilidade está bem ligada. Esse é o material que eu queria mostrar, do Imperial College de Londres, e ele traz, em tabela periódica, um estudo das tecnologias que estão acontecendo hoje, as que devem acontecer em 3, 5 anos, em 10 anos, as que estão sendo pensadas muito longe. O legal dessa tabela periódica de inovação é que para cada item que está plotado ali, ele traz qual é a área de conhecimento que é a empresa que está liderando. Então é um radar muito interessante para vocês depois pesquisarem e darem uma analisada com calma aí. Tá? Renan, como estamos de tempo aí, que nessa paradinha eu acabei me perdendo? Você consegue, Renan, consegue Pelos meus falar, pontos aqui, a gente tem mais 3 Bem, minutinhos. Vamos oi, desculpe, Renan. 3? Tá bom, então já tô fechando aqui. Legal. Esperar voltar aqui.
Legal. E aí, como que é a questão da inovação aberta frente a uma inovação fechada? Tá? Então, primeiro para entender que a inovação fechada ela está dentro da fronteira da empresa e está, lógico, está focada para o mercado. A inovação aberta, ela começa a buscar o quê? Fora dentro da empresa, do ecossistema, tecnologias externas, né? Ou essa história de startups, ou outras empresas e outros mercados que podem ser sinérgicos de novo, para você poder chegar nesse mercado mais competitivo. Então, essa lógica de inovação aberta não é uma poesia ou algo assim que não tem um racional por trás. Não, tem racional, porque fazer desenvolvimento agrega muito em custo. Então, você tinha um modelo fechado no passado que tinha pouca grana para pesquisa e desenvolvimento frente à receita. Você foi para um modelo hoje fechado que equilibrou. E quando você vai para uma inovação aberta, você consegue distribuir, vamos dizer assim, esse custo de desenvolvimento para o mercado buscando startups, spin-offs, né, ou atividades que possam, de novo, trazer novas receitas para novos mercados a um custo de pesquisa e desenvolvimento muito mais em conta. Então, ele é uma lógica que faz muito sentido adotar. A gente tem alguns princípios que, entre fazer inovação fechada e inovação aberta, quais são os principais caminhos. Depois eu peço para o pessoal compartilhar com vocês e vocês vão ter acesso a todo o material. Mas, basicamente, para você, a jornada de trilha que você faz é, primeiro, cultura de inovação. Então, tem que estar aberto para novos inputs e novos pensamentos. Segundo, um ótimo caminho, conectar com esses ecossistemas de inovação, né? Seja incubadoras, aceleradoras, startups, está aberto para esse tipo de relacionamento. E o terceiro ponto é entender que às vezes você pode ter a oportunidade de criar novos produtos e novos serviços para o teu ecossistema de atividade. Tá? E como que você pode fazer essa inovação na prática? Mapeia onde você está, quer dizer, o teu mercado, fornecedores, onde você está inserido, que posicionamento que você está querendo ter dentro do teu negócio, né? E aí você começa a promover inovação por quais caminhos? Começa, de repente, a criar um hackathon, vai fazendo conversa com startup, ou investimento em startup, participa de eventos como esse da RM Valley, que você conecta com vários atores desse ecossistema, para começar a colocar essa cultura para dentro do negócio. E quais seriam, finalizando, pessoal, e quais seriam as capacitações para implementar uma inovação aberta para dentro do teu negócio, né, para a tua indústria ou para a tua empresa? Esse é o tema que o André deve discorrer aí nesse próximo bate-papo do painel, né? E eu gostaria de agradecer a minha participação aqui rapidamente, né, para passar para todo mundo um pouquinho sobre o que é a inovação aberta para a indústria 4.0. Renan. Bacana, obrigado, Marcelo, excelente apresentação aqui, alguns números chamam a atenção, né, 3.5 dispositivos por pessoa, precisa bastante de 5G, né, vai ter muito dispositivo, acho que a tecnologia, ela vem sempre crescendo e a gente precisa de dispositivos conectados e uma rede que consiga, com certeza, abarcar isso, e bem bacana também a tabela periódica, né, um formato diferente de dizer onde estamos na tecnologia, o que vai acontecer daqui 5, 6, 10 anos, bem bacana que você trouxe aqui para a gente, e encaminhando um pouquinho já no nosso próximo tema, né, tudo isso vai precisar de capacitação, né, onde nós estamos hoje, né, tem uma análise de maturidade aqui, que o Antônio Júnior vai trazer aqui para a gente na próxima apresentação, exatamente falando um pouquinho mais sobre como é uma análise de maturidade e as capacitações também necessárias dentro desse tema, ele que é da Facens, coordenador do Centro de Referência. Antônio, com você. Muito bom. Bom, bem, boa tarde a todos, né? Prazer estar com vocês, agradecendo a oportunidade. E efetivamente aí nós vamos dar um spot um pouco do que a gente tem, como a gente faz, em que caminho nós estamos, tanto o Brasil como o mundo, tá? Vou procurar ser breve, e já fico aí de antemão, contato, ficamos sempre abertos. Então nós vamos falar do nível de maturidade e capacitação. O nível de maturidade em si, o que acontece, isso já de experiência vivida, de outros locais e empresas, né, via de regra, a tecnologia nos empolga, mas espera aí, como que nós devemos aplicá-la, né? Como que a gente tem isso, uma metodologia, uma maneira sistemática de se aproximar? Então, nós temos ali, fomos capacitados agora, temos 8 consultores, junto do pessoal da ACATEC, inclusive, né, Academia de Ciência, Tecnologia e Engenharia da Alemanha, e que nós temos essa metodologia. Muitos dos senhores aí, creio que já o conheçam, né? E aquilo que
o Marcelo acabou de falar, né? Não basta ter aquele input, aquela vontade de caminhar, a tecnologia, tudo é bonito, tal, tal. E a cultura, como está a organização? Há que se saber onde a gente se encontra e desenvolver realmente o valor agregado e realmente ter processo de tomada rápida de decisão. Essas figuras aí, eu vou entrar em detalhes e vamos lá. O que temos das necessidades das empresas, né? Se a gente for ver, o que nós precisamos efetivamente é realmente, conforme já foi colocado, soluções de inovação, com velocidade de reação e realmente a questão de resiliência, né? Afinal de contas, esse mundo é tão dinâmico que a gente, por vezes, fica perdido. Isso tem que se tornar, efetivamente, numa oportunidade competitiva, para que, efetivamente, você consiga estar presente no mercado e ter o seu encaminhamento, o seu sucesso e assim por diante. E as empresas estão cada vez mais atentas a isso, né? Afinal de contas, é agregar valor, é trazer a economia de volta, é ir para frente, né? E realmente abordando a sua estratégia de negócios. Então, nesse contexto, nós temos ali esse é um nível de maturidade mundialmente aceito e já aplicado no Brasil também, em algumas empresas, inclusive por nós, em que ele é um modelo consolidado, ele é um modelo já aplicado e eu vou entrar em alguns detalhes, no sentido que não é só... deixa eu ver, tá funcionando. Tá? Então, ele traz aí exemplos, tá? E inclusive isso para direcionar empresas com ter sucesso nessa abordagem. Não sair somente na emoção. É uma implantação sistêmica, né? Em que nós temos uma perspectiva, conforme eu coloquei, não somente puramente tecnológica, mais uma vez fazendo menção aqui ao Marcelo que falou conosco de cultura e organização. Então, há que ter essa transformação, já citada aqui anteriormente, de maneira que a gente possa ser flexível e adaptar o mais breve possível. Então, é esse o objetivo. Como que isso funciona num ambiente disruptivo? Tá? Então, uma visão geral desse processo, esse sistema ele tem essa figura e eu tomei a liberdade de colocar uns bullets aí. Você tem que ter os seus dados de entrada, a metodologia analítica, sistêmica, levando em conta, sem dúvida, a cultura e organização, e ter um plano diretor, que seria o dado de saída. Então, se a gente vai indo aqui, como que funciona esse sistema de capacitação? Deixa eu só tirar meu vídeo que está na frente. Identificar as áreas, né? O que efetivamente a gente tem e como moldar essa transformação digital. Aliado aí do ponto de vista tecnológico, organizacional, com foco no processo efetivamente do negócio das empresas. Óbvio que o caminho vai ser diferente a cada um. Afinal de contas, uma das bases aí do 4.0 é a customização, né? Que está alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. No fim do dia, adianta você ter, como bem colocado, só marketing ou coisa que valha, você precisa trazer quem paga a conta no fim do dia e crescer e desenvolver nesse sistema, agregar e medir os seus resultados. Uma vez identificados esses objetivos, tá certo? Já se verifica quais tecnologias que já estão implementadas e como elas funcionam dentro da empresa. E o próximo passo, então, é identificar as capacidades e ainda verificar o que uma empresa ainda precisa adquirir para esse mote de desenvolvimento. Tá? É feita uma análise de demanda e sai ali um plano de transformação digital. Essa metodologia, então, ela é, conforme eu coloquei, e é interessante porque ela é de caráter imparcial, né? E aliado a isso, toda a experiência que a gente já tem de implantação. Indo um pouco mais para frente, essa aqui é uma visão estrutural, um pouco do resultado, um pouco do que está lá dentro, tá? Aqui à direita, efetivamente, eu vou entrar no método, digamos assim, um pouco, porque nós vamos ter um exemplo aqui muito interessante. Esse exemplo aqui é o seguinte, se vocês veem no canto inferior esquerdo, nós temos lá a legenda de organização, os recursos, a parte toda de IT, seus sistemas, e a parte de cultura. Verifiquemos o seguinte, dentro desses estágios, né, se nós somos ali na parte de transparência, onde você já sabe dos dados, como estão conectados, ele pode te auxiliar, inclusive, em decisão, veja, está travando aqui para mim, que nós temos ali que a parte de internet, ela está bem destacada. Agora veja, os recursos estão mais na área de conectividade. Puxa vida, e a cultura também dá uma certa proporção em conectividade e visibilidade. O que mostra isso? Eventualmente se investiu muito na parte de TI e não se prepararam as pessoas para que efetivamente pudessem carregar isso. Travou um pouquinho aqui meu... Agora sim. Perfeito. Esses níveis de maturidade, então, nós estamos falando um pouco de... Você veja lá que até o nível 2, conectividade, chama-se ali, denomina-se digitalização.
e indústria 4.0 aliado à parte do nível 3 em diante. Mundialmente, tá? Uma média aí, se nós formos pegar entre Europa, Estados Unidos e assim por diante, nós estamos ali entre 3, caminhando por 4, na média. Brasil, que temos até então, nós temos ali que ele está entre o 2 e o 3. Então eu vou entrar aqui um pouco de quais seriam, que passou demais. A parte de digitalização, tem computadores, tem alguma coisa, um CNC, mas não tá. Depois você começa a fazer a conectividade de toda essa planta. A partir daí, os seus dados estando monitorados, você começa a enxergar e ter uma transparência do que você vê e o que você entende. Próximo passo, aí você começa com capacidade preditiva, você já está preparado, e aí já é um primeiro passo, inclusive, para o Digital Twin, em que você começa a estar preparado para eventos, uma falta de matéria-prima, uma prioridade de um cliente, um atendimento no serviço, assim por diante, chegando na adaptabilidade em que esses sistemas todos interligados, inclusive com inteligência artificial e Digital Twin, ele começa a te dar dicas para decisão no andamento da sua empresa. Esse aqui, então, rapidamente, para não tomar muito tempo, é o que seria, então, de nível de maturidade. Gostaria de enaltecer, por favor, nos visitem. Nós temos lá o site IPFacens 4.0, em que, inclusive, há um teaser, um spoiler aí para fazer essa avaliação sem qualquer custo. Fique lá à vontade para que vocês o possam fazer. Para isso, precisamos ter capacitação, né? Precisamos ter as pessoas andando por aí. Acredite em mim, eu até coloquei uma foto, isso aí é um iceberg, tá? E isso aqui, o que eu vou mostrar para vocês, é a minha representação de um iceberg, tá? Então, nós temos lá nosso dia a dia, tá certo? Até então, você tinha muito de conhecimentos gerais e até específicos. Caminhando um pouco mais, nós temos ali que você precisa ter experiência, como você desenvolve. É o famoso chá, se a gente for falar, né? Não vou entrar muito nesse mérito, mas efetivamente quais são as habilidades que você tem. Um pouco mais aqui, principalmente com Goleman, né, com o coeficiente emocional e assim por diante, percebeu-se o seguinte: tem o coeficiente intelectual e o coeficiente emocional que está ali, agora ele começa a aparecer e tal, mas a maré de vez em quando baixa, sobe, mas efetivamente é uma demanda, uma necessidade. Nesse cenário, mercado e assim por diante, não temos somente céu de brigadeiro, aquele céu limpo, bonito, tem nuvens, né? E aí você começa com complexidades, você começa com as ameaças, você tem ali toda a parte de mercado e o que fazer. Já dito aqui pelo colega também, nós temos toda essa parte de inovação, bem colocado, né, a parte de inovação aberta. Nós temos ali a demanda e a necessidade de criatividade, não vou entrar no mérito de fazer o contexto, de conceituar cada um, porém ali nós temos que ter never give it up, né, aquela história, constância, resiliência, saber e ter. Eu brincava aqui no início, né, eu já derreti muito sapato, tirei muito cavaco, já trabalhei em empresas pequenas, média e grande, tive a minha. E se não é resiliência, essa característica que temos, não dá para ir para frente. Ainda a questão de empreendedorismo no sentido, inclusive, de você estar dentro de uma empresa e poder contribuir como um empreendedor, ou ter sua própria empresa. A questão de manuseio de problemas complexos, né, realmente trabalhar nesse sentido. Sustentabilidade, economia circular, já em alguns países vai ter que ter produto especificamente já colocado dentro desse contexto de economia circular, e a parte de sustentabilidade. E aí, né? Nós estamos ficando prontos para isso? Será que a gente só tem na emoção? Como que está esse negócio? Se nós envolvermos tudo que nós vimos aqui, efetivamente, nós vamos estar atuando, preparados e estando no mercado. Eu trouxe aqui um pouco do que fizemos já, né? Tenho a grata oportunidade de trabalhar no Centro Universitário Facens e ter esse mote de integração empresa-escola, inclusive governo e assim por diante, que isso é muito bom. E aí nós fizemos uma avaliação, né? Em que, como que está essa situação? Da ordem aí de 78% das pessoas, dos consultados, nós estamos falando aqui de empresas, pequenas, médias e grandes, alunos de graduação, pós-graduação, em que nós temos ali que realmente eles estão interessados até em uma coisa introdutória. Por quê? Por mais que se fale, por mais que a gente já veja aquele quadrinho, né, do DFK lá, do Revolução 1, 2, 3, 4, ainda tem muita necessidade de conhecimento. Entrando um pouco no detalhe, e daí porque eu trouxe também essa questão de nível de maturidade, o pessoal está efetivamente interessado. A ordem de grandeza aqui, a amostragem, nós estamos falando de 550 pessoas, e da ordem de 300 e poucas instituições. Tá? Maturity Level, nível de maturidade, transformação digital, Big Data,
internet das coisas, são os que mais apareceram como necessidade e demanda nisso, tá? E, efetivamente, nós vemos aí que tem um interesse muito grande também. O nível de maturidade apareceu algumas vezes junto com uma parte introdutória e o desenvolvimento, como se preparar para isso, tá? As ações, o MES, simulações e até Digital Twin, ok? Que recentemente nós tivemos um workshop. Então, o que nós temos como uma demanda e uma necessidade que estamos aplicando? Metodologias ativas. A interação, eu tive sempre a oportunidade de estar muito na empresa, muito na academia, acreditamos muito nessa integração, nesse desenvolvimento, nesse ganha-ganha. E o que acontece? Devido às dificuldades de implantar metodologias ativas de trabalho, não só nas instituições de ensino, como também na própria capacitação das empresas, muitos ficam travados, né? E se vão ali naquele do que seria o antigo, deixa eu destravar aqui, o antigo modelo, né? Alguma coisa como o Missi Latim, né? Conversa, vira de costas e aí começa a falar e agora vocês fazem uma prova. Calma, não é isso. Você precisa ter a combinação da teoria, né? Os conceitos, como você qualificar, efetivamente buscando aí um efeito de aprendizado. Deixa eu ver se vai, sim. Quais são os objetivos, né? Efetivamente que os participantes sejam ativos e protagonistas, inclusive, do seu aprendizado, a interação e o seu empoderamento, né? Você dá essa questão de confiança e dá essa base para resolver problemas complexos. A gente está sempre plugado, conectado com as ferramentas digitais de aprendizado e a qualificação dos trabalhos, das necessidades do mercado, a parte de multi e interdisciplinaridade e desenvolvimento. Deu uma travada aqui, eu não estou conseguindo... Opa! Como se faz isso? Já foi colocado um pouco aqui, né? Nós estamos falando de palestras, eventos, nós temos alunos interagindo, profissionais, exposições, visitas às empresas, hackathons. Então, são ferramentas aí que a gente usa diuturnamente. O que nós temos, efetivamente, como vantagem, né? Tem aí até alguns dados aí para vocês, essa apresentação também fica disponível, tá? Nós temos para as universidades a realização como nós, né? Cidadãos preparados para o mundo, né? Realização da sua parte social, tendo e obtendo a possibilidade de aprender com problemas que existem, inclusive do dia a dia, temos uma série de interações com empresas, a formação e a parte de maneira de fazer essa pesquisa, trabalhamos com pesquisa aplicada, buscar recursos também disseminados e disseminar a imagem da universidade. Para as empresas, para ter ao acesso a essa mão de obra qualificada, resolver seus problemas técnicos, minimizar o custo e o risco, né, do projeto e desenvolvimentos, e identificar também, dentro dos estudantes, os seus futuros colaboradores, né. A maneira de estar aqui, eu trouxe 2 modelos, né, eu percebi aqui que tem uma nuance um pouco do que a gente falou também. Nós temos ali de ter nessa metodologia, experiência concreta, observar, refletir, formar esses conceitos e a sua generalização, testar, implicar e trazer novas situações. E do Brown, lá do Design Thinking, né, muitos de vocês o conhecem, nós temos essa mescla de ter a inspiração, a ideação e a implementação. Vou mandar mais um pouquinho, eu creio que ainda em tempo, se não travasse o celular aqui para mudar agora sim. Muito bem. Então, alguns resultados que nós temos sempre interagindo, tá? Aqui a figura à esquerda é o pessoal ali que vai lá, faz o robô e escreve com ele, também pode fresar e assim por diante. Nós temos aí uma série de projetos em andamento, tá? Mas o mais importante aí é dizer o seguinte, nós vimos acompanhando o desenvolvimento também dos alunos no sentido de como é o aproveitamento deles, tá? Aí, para não travar, eu fui e voltei aqui. Eu tenho ali uma avaliação. Quem já está nesse sistema, e a gente tem essa grata oportunidade, melhoraram o seu desenvolvimento como um todo, a sua performance, da ordem de 50%. Alguns exemplos aqui ainda. Nós temos sempre esse mundo corrido, né? Então, eu tive a grata oportunidade, numa época que eu estava lá no Fab Lab também, de fazer o menu do dia. Você está no centro da cidade, você tem lá bife a cavalo, está pronto. Macarronada, lasanha, enfim. Como que a gente faz? A gente deixa isso bem disponível e trazendo para os nossos alunos e para a comunidade
que atualmente, inclusive, está virtual, está disponível a qualquer um dos senhoras que possam acessar. Basicamente, você tem lá um determinado horário, um horário você fala de PLC, outro hora você fala de robô, fala de mercado de trabalho, de coeficiente ou soft skills, e isso fica acessível a qualquer momento para que você acesse. Outra coisa também que a gente sabe, o nosso parque industrial em média tem 17 anos e não dá para ficar gastando dinheiro. Trabalhamos com retrofit de máquinas, né? Nós temos ali um exemplo, eu vou mostrar para vocês, uma tridimensional, uma medição de coordenadas, que ela tinha até fósforo verde e hoje ela está integrada conversando com o torno, frese, onde está o ciclo todo de produção dessa peça. Tá? Toda a parte de RFID, né? Ainda também na parte de desenvolvimento, coisas que podem agregar valor, né? Trazer retorno para a instituição, para os seus parceiros. Temos também um kit 4.0, né? Em que você vai e instala num determinado equipamento, vê quais são as performances, você pode trabalhar desde coisas mais básicas, como um AE, até integração, para que isso para que a pessoa sinta na pele, efetivamente, o que pode trazer de benefício, tá certo? Mais recentemente contei também, nós temos ali toda a parte de palestras, interações, workshops, e fazemos também parte do Centro de Excelência de Tecnologia da região metropolitana de Sorocaba. E eu creio que é isso. Acredito que eu esteja em tempo, fico à disposição, acelerei um pouco e tem uma série de detalhes aqui, uns detalhes aí que a gente fica aí à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Just in time, meu amigo. Joia, muito obrigado. Opa, estamos com um tempo corridinho aqui, mas vai dar tempo. Muito boa apresentação, obrigado, Antônio. A gente falou um pouquinho, né, no começo de inovação aberta, como os mitos, a tecnologia. A gente vê agora, você trouxe um modelo bem interessante realmente de capacitação conectado com a realidade da indústria, mostrando, treinando, né, ensinando por desafios. Eu acho que essa é uma maneira bem bacana de ensinar e de aprender também, né, olhando ali o desafio, tendo ele dentro de uma característica bem semelhante à realidade. Bem bacana, obrigado, Antônio. A gente vai agora também trazer, junto com o André Corsetti, que é diretor na Omega 7, que é responsável pelo gerenciamento dos projetos de IoT, Indústria 4.0. Tem bastante experiência aí, André, em várias entregas. Eu acho que agora a sua apresentação vem para trazer um pouquinho sobre um case, né, de o que acontece quando a gente vai para uma inovação aberta, uma indústria decide partir para uma prova de conceito, como que essas conexões com as indústrias, você que também é o Omega 7 aí, vem puxando vários projetos, pode trazer para a gente aí. Obrigado, André. Você tá no mudo, André. Se puder, para a gente tirar do mudo. A gente já volta contigo. Acho que são as palavras mais ouvidas do home office, né? Tá mudo, tá me ouvindo? A gente vai indo. Acho que a gente ainda não tem o seu áudio, André. Vai trazendo aqui, né, até o André voltar. A gente vem trazendo, acho que eu vou aproveitar até para fazer rapidinho uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, você consegue trazer para mim rapidamente aqui para a gente poder voltar para o André um pouquinho daqueles mitos que você comentou, que é a transformação digital. Conta uma história para a gente aí de um mito que é muito utilizado e que você tem visto bastante nessa sua jornada. Assim, a gente tem um trabalho com a Tinova de fazer os trabalhos de desenvolvimento de software, plataformas, e claro que a transformação digital é um pedaço, a gente faz imersão nos clientes, né? E assim, tem algumas situações que são engraçadas, assim, porque, por exemplo, você chega lá, a cultura, vamos dizer assim, o jeito de trabalhar do pessoal, aqueles espaços abertos, não tem muito mais barreira, e o cara coloca lá um site dele da empresa, onde você consegue transitar todos os dados, e aí quando você vai para o site
A gente já viu isso, né? Você vai no site, o discurso de inovação e transformação digital está pautado, mas internamente as conversas e as informações não estão conectadas. Assim. Então, lógico, é quase uma comédia trágica, né, Renan? Porque a gente vê muito discurso a mercado e as operações internamente ainda faltando muita coisa para evoluir. Então, tem bastante situação que a gente vê desse jeito, que aí às vezes cria assombro, né? Mas no dia a dia das empresas também assim, cria um pouco de trava. Ou quando o cara compra a ferramenta pronta, assim, às vezes um app, algo parecido, e tenta botar para rodar, e o troço cria mais confusão do que solução. Né? Então tem bastante Exato, coisa assim, que acontece. Sim, acho que um ponto importante, né, na indústria 4.0 é que as empresas elas precisam conhecer exatamente o ponto final onde elas querem chegar, né? Precisa ter uma lógica, não adianta ter ações descoordenadas. Eu vou inovar num ponto aqui, vou colocar um sensor que vai gerar uma quantidade enorme de dados, mas o que eu vou fazer com aquilo? Como eu avanço, né? Acho que o Antônio Carlos trouxe bem relevante isso, né? A metodologia lá que eu comentei um pouquinho, o Fórum Mundial ele trouxe em 2016 o futuro do trabalho, né? E depois a Catec na Alemanha trouxe um pouco mais a mesma visão dentro de um conceito de indústria 4.0, orientou. Então é importante que a gente tenha esse final muito bem estabelecido, para que as ações não fiquem descoordenadas. E eu acho que o Antônio, se puder comentar um pouquinho, a gente não pode, esse relatório que eu mencionei do Fórum Econômico Mundial, ele traz uma necessidade de mão de obra, né? A mão de obra, ela não está preparada, né? Não vem lá desde 1900 e bolinha, a gente não está falando disso, é uma temática nova, então a gente precisa ter tanto a estrutura de ensino, né, preparado, como que você mostrou a Facens, para poder passar esse desafio. É isso mesmo, Antônio? Sem dúvida, meu amigo. Nessa linha aí que a gente fala, né, o World Economic Forum, eu creio que ainda está na atualização. O pessoal fica muito com receio. Eu vou até trazer uma historinha aqui, se me permite, enquanto o outro colega. Nós temos lá, da ordem de 43 milhões de funções vão ser extintas. Porém, da ordem de 120 milhões vão ser criadas. Tá? Isso aí do World Economic Forum. Então, o que acontece? Eu não vou citar aqui o ascensorista, porque eu acho que ninguém lembra o que é um ascensorista, mas ele morreu. Se ele não foi atrás, dançou. Tá certo? E aí, eu tive a oportunidade, né? Conforme eu falei, eu fui encarregado certa vez, acho que pode falar aqui, uma grande montadora que já não está mais aqui no Brasil, lá em Taubaté. Eu fui encarregado de trazer uma integração de usinagem e tratamentos térmicos. Revolução 3.0. CLP, para quem conhece, era o Simatic S5, faz tempo. Tinha até especialista de fora e tal, e assim por diante. Entrei, botei o pé, e eu era o responsável, vamos dizer, geral por esse projeto, que envolvia Estados Unidos, Alemanha e tal. O pessoal me olhava torto. Esse cara vai tirar meu emprego. Isso está presente hoje também. Conclusão, a partir do momento que as pessoas, a cultura, a organização percebe que isso traz um benefício, há aqueles que querem se atualizar e querem buscar. Não adianta também cruzar os braços, tá certo? Conclusão. Lá para um pouco mais do meio do projeto, as pessoas viram que elas estavam minimizando o esforço, que elas estavam fazendo automatizado, que elas estavam sendo capacitadas. Eu estava fazendo churrasco na casa dos operadores. Então, veja que isso é o que acontece também, né? E junto de uma estrutura que você precisa ter, e tem que ter metodologia ativa, meu amigo. Não dá mais, a garotada não consegue ficar sentada por mais de 15 minutos. Você precisa ter essa interação, ter estrutura. Via de regra, você vê lá, nós temos o nosso centro de referência. No estado de São Paulo, até então, o maior parque, vamos dizer assim, 5G, já estamos interagindo e aquilo fervilha. Mesmo com condições hoje não tão próximas presenciais, é incrível que você não consegue participar de tudo. Acho que é isso, creio que o André está na linha. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Acho que o André nos escuta aqui já. Voltei? Vocês me escutam? Opa, te escutamos agora, joia. Maravilha. Vamos lá, André. Mudei aqui, estava funcionando lá, decidiu não funcionar. Vamos lá, eu vou acelerar minha apresentação, porque eu acho que o que eu tenho a compartilhar, na verdade, é casos reais, né? Eu acho que a teoria, eu ia falar alguma coisa, mas meus colegas aí já falaram muito bem da base, né? E eu gosto muito de participar desse tipo de
de conversa, porque eu acabo sendo entusiasta disso, e o que eles falam eu concordo. E a grande questão é tudo que é dito a gente tem que implementar no dia a dia. E se você perguntar como é que é o dia a dia, talvez alguém possa pensar, é frustrante, né? É o que é dito. Na verdade, tem sido bem empolgante. Então, a gente trabalhar com a indústria 4.0 tem sido bem empolgante porque tem tido bastante desenvolvimento nessa área. Na verdade, o que tem acontecido hoje em dia é que está se entregando muito, a gente está fazendo muito desenvolvimento, entregando muito sistema, mas assim que a gente alcança uma marca de entrega, tem mais 3 marcas já pensadas, já com vontade de serem feitas e com retornos a serem obtidos. Então, se há uma dificuldade, isso foi dito aqui pelos colegas, é questão de mão de obra, né? Hoje em dia a gente realmente precisa qualificar bastante gente nessa área, porque é o gargalo. Se tivesse mais disponibilidade, a gente conseguiria entregar ainda mais. Então, é um meio de muita responsabilidade, né? A gente como gestor de projetos aí associados à IoT, Indústria 4.0, no fim projetos bem grandes, né? Projetos bem relevantes. A gente acorda pensando no que tem que ser feito, em como fazer a roda girar naquele dia, em como o que não ocorreu no dia anterior tem que ser acelerado e assim por diante. Então existe olhar um calendário é algo aterrorizante, mas é algo bem empolgante. Eu não estou conseguindo clicar, vocês podem ir passando para mim, ou me liberar, eu estou lá no clicker. Mas enquanto isso eu vou falando, tá? Só dando uma geral, né? Isso daí é onde a gente está. Então, ou pelo menos de onde a gente está saindo. A gente está saindo de um mundo onde as coisas eram ali presenciais, no papel, na informação escrita, para um mundo onde a informação é digital. Então, passe 1 ou 2 slides aí, tem uma demonstração de um dashboard aí digital. E não que sumiu a tecnologia antiga, né? Se você entrar em qualquer indústria hoje, der uma caminhada, você vai achar muito dashboard ainda com valores escritos, com informações ou impressas e coladas, ou alguém vai lá e diariamente preenche uma parte da informação. Isso não quer dizer que é uma tecnologia atrasada. Hoje em dia é parte da realidade. E você não joga de fora de um dia para o outro. Mas realmente a gente está já, e isso também é uma realidade na maioria das indústrias, está no mundo digital. É o que foi dito ali, a gente está entre o nível 2 e 3, né? A maioria está entre o nível 3 e 4, mas hoje em dia a maioria das indústrias já tem os dados. Elas têm os dados que elas gostariam de analisar. Então hoje a grande questão tem sido analisar esses dados, conseguir extrair o máximo de informação desses dados, porque a verdade é que a coleta, a geração do dado e até mesmo algum tipo de captura que pode não estar integrada, conectada, ela já existe, mas a análise de dados ainda tem bastante espaço para crescer, né? Então, pode passar, isso é o que a gente acredita, e a grande dificuldade hoje, falando aí já do tema de inovação aberta, pode passar mais um slide, é você decidir o que vai ser feito. Por quê? Porque hoje em dia tudo se tornou possível. Tudo é possível com a indústria 4.0 e com esse boom de startups, né? Hoje em dia é muito engraçado que a gente nas entrevistas de emprego, e a gente está tendo uma rotatividade alta, né? Por causa que essa pandemia acelerou muito esse mundo de indústria 4.0. Eu acho que às vezes a gente nem percebe, né? Foi dito novo normal, mas a gente nem percebe. Por exemplo, hoje em dia, se eu pensar em 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, a quantidade de horas que eu passava dentro de um carro
indo em cliente, um cliente atrás do outro, para chegar no cliente, fazer uma reunião dentro de uma sala, discutir bastante coisa e sair para outro cliente, entrar em outra sala, fazer mais discussões. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia a gente está aqui conversando pela internet, online. O modelo antigo não vai voltar. Eu não quero voltar a pegar o carro e ter que viajar estados, aqui o estado de São Paulo, a região inteira, para poder ter uma reunião. A gente vai fazer uma reunião online, né? É muito mais produtivo, é muito mais vantajoso. E hoje, quando você faz uma entrevista de emprego, muitos perguntam assim, mas com o que eu vou trabalhar? Mas vai ter ciência de dados? Eu vou poder trabalhar com ciência de dados na minha aplicação? Tem IA? O quanto de IA que eu vou poder utilizar nas minhas... no meu trabalho? Isso se tornou relevante, muito relevante, principalmente para quem é mais jovem. Por quê? Porque eles querem fazer acontecer, eles querem mudar, eles que nasceram com, principalmente esse pessoal aí que quase que nasceu com o celular na mão, não tem o menor sentido para eles você gerir uma indústria ou ter uma produção ou fazer qualquer coisa sem ser da mesma forma, né? Tudo é digital agora, tudo é digital e assim vai continuar sendo. Então, o grande desafio das empresas é entender qual que é o seu caminho na indústria 4.0, e aí essa questão da inovação aberta ajuda muito. Por quê? Aí o que a gente tem visto na indústria de forma geral? Toda a indústria entende do seu negócio, né? Todo mundo que trabalha entende do seu ramo, sabe quais são as dificuldades, sabe onde poderia ser melhorado e tem uma ideia grande do que precisa ser feito. Então, o que a gente tem visto de empresas médias para grande? Existe uma linha mestra de trabalho em cima do que aquela empresa considera de indústria 4.0. Conseguir integrar os meus produtos dessa forma? Ou não, conseguir eu ter um controle sobre o meu planejamento de produção de uma forma que eu consigo ser tão ágil em atender os meus clientes que eu consigo abraçar mais pedidos. Então, quando alguém fala, eu tenho uma demanda urgente de uma peça assim, que não está o setup pronto, eu consigo ou não aceitar essa demanda, essa ordem de serviço? Cada uma acaba criando uma linha principal de indústria 4.0 que ela quer traçar para ter seus ganhos, o que é completamente correto. Você tem que atacar sempre o ponto que vai te trazer mais ganho, ou tirar um desperdício, ou realmente trazer um retorno maior, né? Agora, as possibilidades são tantas, e aí pode passar mais esse slide, são tantas que a inovação aberta tem ajudado muito. Por quê? É o que eu falei, que tudo é possível. Hoje em dia, e eu falo isso em diversas apresentações, tudo que você pensar se é possível e já tem uma startup que faz o que você achou que talvez não fosse possível. Então, você fala assim, mas eu posso fazer minha produção se dessa forma? Eu tenho certeza que alguém no mundo pensou igual e já desenvolveu um produto. Então, você começa a ter óculos de realidade aumentada, você tem luva que faz um monte de apontamento automaticamente, você tem tablets que te apoiam na operação, você tem exoesqueletos que ajudam o operador a fazer uma operação de forma mais segura, e você começa a ter um boom dos robôs autônomos, né? Então você começa a ter robô autônomo para todo lado, robô de transporte de carga, até realmente robô que fazem operações de produção ou no campo, de forma geral, de forma autônoma. E realmente, eu acho assim, talvez a gente tenha pensado há uns 10 anos atrás que a história lá dos robôs androides andando era coisa do muito futuro. Obviamente não é aquele tipo de robô que vai ser tão útil para a gente, mas robôs realmente especializados em tarefas, na sua tarefa, desenhado para realizar aquela tarefa, mais 10 anos já tá, não sei nem se 10 anos é muito,
mas 10 anos é um bom número, já vai ter dominado. Então a gente entra numa era onde os seres humanos são mais supervisores do que executores, né? Mas a inteligência ainda assim fica com a gente. Então, como que muitos têm feito, e a gente considera isso algo interessante. Existe um desenvolvimento mestre de indústria 4.0, um projeto, uma linha. Isso daí, passa mais um slide. É só para dizer que hoje em dia tudo é digital. Tem sistema para tudo. RP, CRM, MES. É sistema para todo lado. Tem tudo versão digital. E aí pode indo. Aí a gente para em... não, pode... Isso, deixa nesse, aí daqui a pouco a gente vai para o próximo. Então, existe uma linha mestra de desenvolvimento de indústria 4.0 na indústria, que é usado realmente para ser o core do que é a indústria 4.0 e trazer os benefícios que se sabem que são os benefícios, entende-se que serão os melhores benefícios para aquela indústria. Mas o que acontece? As possibilidades são infinitas. Na hora que você, por exemplo, pega o seu dado e consegue ter o seu dado na nuvem, você pode começar a fazer machine learning, você pode começar a fazer análise de dados, big data, analytics mais simples, você pode fazer preditiva, você começa a abrir tantas portas que começa a faltar fôlego da própria indústria para fazer tantas atividades de uma vez. E aí é onde a inovação aberta ajuda muito. Hoje em dia é cada vez mais comum, aliás, eu diria até que é impossível ter um caso que não seja assim, você está executando um projeto sozinho. Em todos os projetos que a gente executa, seja já no começo ou seja em algum ponto do meio, a gente tem que executar algumas atividades para ajudar outras empresas a fazer os sistemas delas operarem ou em parceria com o seu, ou usando o seu, ou até mesmo criando uma base para continuar. Por quê? Porque tem empresa especializada em algum tipo de análise, tem empresa especializada em alguma tecnologia, robótica e assim por diante, que no fim vai precisar integrar com aquilo que você está fazendo. Então, de novo, o desafio hoje de indústria 4.0 é a integração. Eu diria que é pessoas, né? Ter gente qualificada, mas no fim essas pessoas precisam estar qualificadas para fazer essa integração de tanta coisa que é possível de ser desenvolvida, né? E aí tem esse triângulo, que é um triângulo conhecido, né? Os 3Ps, pessoas, processos e produtos. E por que eu coloquei eles aí? Porque no fim, a inovação aberta pela inovação aberta é interessante, né? Pode te dar um monte de base para fazer análises, mas você tem que saber para onde você vai, da onde você veio e para onde você quer ir, né? Na indústria 4.0. E na indústria 4.0 é igual a todas as revoluções anteriores no ponto de como eu faço, né? O que eu faço agora? Você tem que fazer o básico, que é o quê? É mapear os seus processos internos. É entender como que você opera hoje, onde estão os pontos que você tem que são ruins ou que podem melhorar e quais são os seus pontos fortes. E aí, na hora que você entra com a indústria 4.0, como foi dito aqui pelos meus pares, pessoas é muito importante, né? No fim, tudo depende das pessoas, é realmente um nó central, né? No fim, elas têm que continuar fazendo o trabalho, elas têm que continuar mantendo a produção, elas têm que entender o cliente, as necessidades do cliente e fazer isso se tornar realidade nos produtos delas, então, e nos processos. Então, as pessoas são os mais importantes. Agora, elas têm que evoluir junto com a indústria 4.0. E na hora que você mexe o processo, a indústria 4.0 traz ferramentas para você realmente evoluir o seu processo em diversos pontos e revolucionar, de certa forma, os seus processos em certos pontos. Você agora tem capacidade de fazer algumas atividades de uma forma que não era feita até o momento por falta de capacidade tecnológica, falta de ferramenta. Então, você tem que
Só que quem faz isso? São os gestores, são as pessoas capacitadas que entendem daquele meio, né? Com a ajuda, é óbvio, da cadeia inteira, mas até de fornecedor e cliente. Agora, tem que ser parado e pensado no todo, e pensado o que pode ser feito aqui que faça um resultado melhor. E aí passa mais um slide só, por favor. Eu troquei o produto aí por tecnologia, e não é que um é melhor que o outro, é só uma visão diferente. Você pode analisar os 3 P's, pessoas, processos, produtos, tem gente até que analisa 4 pontos de uma vez, mas você pode também analisar, agora esquecendo um pouquinho o produto, que a indústria 4.0 também pode alterar bastante, mas pensando aí em pessoas, processos e tecnologias mais interno à própria empresa, isso é o que você tem que entender para conseguir trilhar o caminho do 4.0 adequadamente. E o que você faz com a inovação aberta daí? Você tem a sua visão de indústria 4.0, você sabe aonde você quer, para onde você quer ir, mas aí ninguém tem a bola de cristal para saber, se eu ir um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda é o resultado ideal, né? Perfeito. É aí que os experimentos, o uso de empresas, pessoas, iniciativas que têm conhecimento e que querem fazer aquilo acontecer, e muitas vêm na forma de startups, eventos, fomentos e coisas do tipo, são essenciais exatamente para demonstrar para as indústrias o que é possível ser feito em cada ponto. Então, não me alongando muito aqui, na verdade, essa é a mensagem principal. Agradeço a todos aí, desculpa as dificuldades técnicas aqui. Sem problema, André. Obrigado aí, muito boa apresentação, trazendo aí um pouco mais para a realidade, as visões de quem teve várias implementações aqui dessa aí a apresentação. E vou aproveitar aqui para no encerramento, agradecer o Marcelo, o Antônio, o André novamente, pelo painel que nós fizemos aqui. A gente está um pouquinho corrido com o tempo, mas acredito que deu para passar bastante a ideia do que é a inovação aberta na indústria 4.0. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Renan. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Desculpa aí, né, os transtornos técnicos, mas conseguimos evoluir aí, pelo menos no bate-papo. Prazer em conhecê-los aí, pessoal. Da mesma forma, muito obrigado, excelente estar com vocês e vamos em frente, vamos estar junto aí nessa empreitada. Forte abraço a todos. É isso aí, eu agradeço também a participação de todos. O papo estava bom, o tempo voou, passou rapidinho. Já a gente volta, vamos ter aquele intervalo rapidinho e a gente se encontra no nosso último painel desta quarta-feira, que será sobre gêmeos digitais. Maior produtividade, menor custo. Eu te espero, estaremos conectados, 4h30 da tarde. Até já! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução.
Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.